terminou a coletiva aí do técnico do Palmeiras, Luiz Felipe Scolari, né? E o Felipão está saindo por aqui. Eu vou aproveitar aqui o ensejo para passar por aqui, agradecer ao Felipão, que normalmente acaba coletivo e vai embora, né? Agora gentilmente abre-se a porta aqui em direção ao vestiário, ao acesso mais restrito aos jogadores, aos membros da comissão técnica, até porque, Felipão, já foi falado aqui na nossa transmissão, né? Hoje é o meu último jogo, meu último trabalho como repórter de campo, e a parte, vou morrer. Para reportagem eu estou morrendo, então nada melhor do que terminar com você, que é uma pessoa que a gente sempre teve um grande contato, né, independentemente de elogios e críticas do futebol, mas a relação pessoal sempre foi muito boa. Então eu queria aproveitar e agradecer por essa oportunidade, por ser você o homem que vai encerrar minha carreira de repórter, para a partir de amanhã continuar uma sequência agora como narrador esportivo. Então, primeiro, antes de uma outra pergunta, te agradecer por tudo isso, Felipão. Eu que agradeço pelo carinho e pela forma como tu te comportaste todos esses anos em relação a mim, independente de críticas ou afagos, ou a amizade, a pessoa que tu és junto com a família, sempre foi cativante para mim, sempre foi um ambiente contigo que eu sempre tive à vontade. O que eu posso te dizer? Te desejar o melhor do teu trabalho de novo nessa nova carreira. Acho que nesse momento foi a melhor escolha que fizeste, e a melhor escolha que a Rádio Bandeirantes fez também contigo. E dizer que já venceste na primeira etapa, vais agora vencer na segunda por muitos e muitos anos. Portanto, te desejar o melhor sempre. E esperar a primeira oportunidade para ouvir a tua narração, para ver se eu posso cornetear ou não. Claro, eu quero saber, viu? Tá bom, eu vou emitir o meu parecer. Embora como puxa-saco, vou dizer que está muito bom sempre. E olha, eu me lembro, só para a gente registrar um pouco da nossa memória, na sua primeira passagem pelo Palmeiras, que a gente se conheceu, na verdade, né? Alguns momentos engraçados, e eu me lembro de um quando você estava no meio do campo, comandando o treino, você tinha deixado o seu casaco ali do lado de fora. Aí eu peguei o seu agasalho, comecei a te imitar ali na beira do campo, aí o pessoal parou pra ver você lá do campo fazendo gesto pra mim, como se eu fosse querer pegar seu emprego, né, Felipe? Não, eu me lembro bem que tu imita bem. E aí, depois disso aí, de vez em quando a gente aí perguntar, vem cá, traz o Alex aí pra imitar, porque é muito parecido. E, Alex, olha, sinceramente, foi bom, hoje eu sabia, o Fineira tinha me dito, e eu esperava que o final, até ali com a imprensa, eu esperava para poder conversar contigo e dizer para ti que vamos esperar e desejar que tu seja o mesmo narrador que és como repórter. Vai ser ótimo. Você vai ficar livre de mim no dia a dia, pelo menos, né? Você vai estrear em amanhã, como só narrador, vai ser meu primeiro jogo como narrador, sem ser repórter, em Itu, no jogo Ituano em São Paulo. Já vai lá narrar o Ituano do Juninho. Vamos ver. Eu vou tentar dar ouvir ali uma meia hora, para depois no outro dia eu vou dizer pro Finelli qual é a minha nota. Agora teve uma outra coisa só, Felipão. Quando você era técnico de Portugal na Copa de 2006, quando o Brasil foi eliminado, a imprensa brasileira que estava em peso cobrindo a seleção brasileira foi atrás de Portugal, que seguiu mais um pouquinho, né? E aí teve uma coletiva, que quando você entrou para dar a entrevista coletiva, um monte de gente começou a te aplaudir, porque teve aquela campanha maravilhosa que você fez à frente da seleção portuguesa, e você tomou até um susto. Aí quando você viu, nunca é assim, né? Quando a gente entra para dar uma entrevista, as pessoas aplaudem, né? Antes do jogo da França, né? E foi um momento legal, porque a gente que orquestrou aquele negócio lá para reconhecer o trabalho que você estava fazendo, viu, Felipão? Não, foi ótimo, eu lembro sim. Fiquei um pouco surpreso, fiquei assim, assustado, porque geralmente as coletivas de imprensa são um pouco difíceis, a gente vai um pouco driblando, né? Vai driblando uma pergunta aqui, outra ali, para não se comprometer com uma outra resposta. Foi ótimo porque eu vi ali 50 repórteres e jornalistas brasileiros torcendo por Portugal e manifestando-se daquela forma. Foi muito legal, são coisas assim que na vida da gente a gente não vai esquecer.
O detalhe que a despedida foi numa derrota, né, Felipão? Você não podia fazer esse time jogar, não, e ganhar esse jogo? Ah, queria, bem que eu queria, mas não, hoje era o dia errado, pelo amor de Deus. Mas tá tudo bem. Só um abraço e boa sorte, tá? Obrigado por tudo. Tchau, gurizada. Valeu, tá aí o Felipão, Ticone, até quebrando um pouco o protocolo e pedindo licença aí para os ouvintes da Bandeirantes para fazer esse registro muito mais pessoal no momento em que a gente está aí a minutos de dar um destaque final, que é um final mesmo, né, Ticone, nesses 15 anos, um pouco mais, de Rádio Bandeirantes, num período em que a Bandeirantes sempre me acolheu, sempre foi minha segunda casa e, sinceramente, foi onde eu aprendi muita coisa e a Rádio Bandeirantes eu devo toda a minha carreira e muito do que sou hoje como pessoa também, viu, Ticone? Próximos minutos nada, Alex Miller. Já conversei com a direção, vou te segurar até meia-noite hoje. Você dá o seu destaque final aí. Tudo bem, é o último dia de trabalho, eu tenho que cumprir a escala aí. Tem que ser até meia-noite, não é isso? É isso aí. Ah, mas você vai continuar aqui no Grupo Bandeirantes, a nossa parceria com a Band News FM, certamente você continuará conosco aqui também. Bom, deixo aqui o meu abraço aos ouvintes da Rádio Bandeirantes que estão participando desta jornada esportiva, Alex Miller. E foi só eu tuitar aqui, viu, Alex, que você estava nos seus últimos minutos aí como repórter da Rádio Bandeirantes, que um monte de gente já mandou mensagens aqui. O Elmo Pimenta manda um abraço para você, diz que você é um baita profissional. O Israel Correia dá boa sorte a você também. O Guilherme Simati também manda um abraço. O Nilson da Silva também te manda um abraço. O Rodrigo _ palmeirense. O Jackson _ 96. Deixa eu ver aqui o nome desse cidadão aqui que não aparece. Francisco Hélio 50. O Alisson Rodrigues. O Bergamo. O Anderson Silva. Rodrigo. Roberto Moreira. Enfim, todo mundo mandando um abraço ao Alex Miller e falando desta derrota do Palmeiras para o Mirassol por 1-0. O seu destaque final, Alex Miller, direto do Pacaembu. Diga, Alex. Bom, Ticone, para mim é um pouco difícil até falar em destaque final agora, né? Porque não é um destaque final normal de uma jornada que se vai e que no dia seguinte a gente volta ao ar na Rádio Bandeirantes. Como eu disse, é uma despedida, é um livro que se fecha na minha vida e um novo livro que se abre. E peço a Deus em todos os momentos para que me abençoe e que possa me dar o dom de continuar a minha carreira com o apoio da minha família, que inclusive parte dela, né, está aqui no Pacaembu comigo ao meu lado hoje, minha esposa Jo, meus 3 filhos mais velhos, os mais novinhos ainda não aguentariam ficar o dia inteiro aqui comigo, né, tá frio e tudo mais, mas já deu de fundo até para ouvir o Marcos Evaí falar papai, mas daqui a pouquinho a gente vai falar com ele aqui. É um momento especial para mim sim, Ticone, primeiro pelos amigos que eu fiz, pelas pessoas que eu conheci, pelo carinho que eu sempre tive dentro da Rádio Bandeirantes, que eu sempre considerei a minha segunda casa, né? Muitas vezes, confesso que até errei na minha vida por priorizar a Rádio Bandeirantes em relação à minha família, o que eu considero errado, mas é por causa do calor do trabalho, do dia a dia, da dedicação, do amor à profissão, muitas vezes a gente até atropela um pouco aquilo que deveria ser prioridade para as nossas vidas, que é a família, né? Então, Ticone, eu quero só agradecer a todo mundo nesses 15 anos de Bandeirantes. Eu estreiei na Rádio Bandeirantes no dia 1º de março de 97 e agora estamos em 2012, né, finalizando o mês de março, então 15 anos e um mês desde que eu estreiei com esse microfone tão poderoso nessa reportagem que já teve tantos e tantos craques, né? E para mim foi uma honra e um orgulho muito grande empunhar esse microfone por tantos e tantos anos, né, com esse RB aqui, que sempre vai ficar marcado na minha retina, na minha memória e principalmente no meu coração. E adorei, amei que na minha última jornada eu estivesse com o Ulisses Costa, que foi uma das pessoas que eu melhor me entrosei na vida, pessoalmente e profissionalmente. Às vezes num respiro, né, a gente já imaginava o que o outro estava querendo dizer, pensar. O Zaidan, para mim, é uma pessoa que dispensa comentários, é uma pessoa que eu tenho, além de profundo respeito, profunda admiração, uma gratidão, sabe? Respira, Alex Miller. Toma um copo d'água aí. Tá tudo certo difícil, aí, não? Difícil. É difícil porque o Zaidan participou. Hoje, tá bom. Esse caboclo vai fazer falta.
Esse vai fazer. Você vai continuar aqui com a gente, pô. Vai trombar a gente no corredor toda hora. Vai tomar café toda hora com a gente, sem dúvida. E não tem porquê ter gratidão, né? O Alex... Deus sabe que tem, Zaidan. Tem muito repórter bom, né? Tem muito repórter bom, mas o Miller, assim, ele tem características únicas, né? Ele é muito peculiar, né, na sua maneira de trabalhar. Eu já disse aqui várias vezes, você chega até meio de mau humor para trabalhar e você vai fazer um jogo com o Miller, logo você está dando risada, e de uma competência extraordinária. Que Deus te abençoe muito, Miller. A honra é minha de ter trabalhado e continuar trabalhando com você aqui na Bandeirantes. E para quem não sabe, né, eu iniciei minha carreira em 96 pela Rádio Trianon, onde o Zaidan também trabalhava. E naquela época eu já expunha para ele meu sonho de trabalhar na imprensa esportiva, né? E em 96 a Rádio Trianon, que não tinha no esporte a sua prioridade, acabou sofrendo algumas questões econômicas e teve que cortar uma parte do pessoal. E como eu já mostrava ali para todo mundo que eu queria era esporte, a Trianon não era uma rádio efetivamente de esporte, eu acabei entrando no facão também, né? E o Zaidan já trabalhava na Bandeirantes e foi uma das pessoas importantes que me indicou na época para o diretor-geral Alberto Luchetti, para o Sérgio Cunha, que era o diretor de esportes, e ele batalhou muito para me ajudar e me colocar na Rádio Bandeirantes, onde eu fiquei até hoje, né? Então, acho que a gratidão é uma coisa eterna que a gente não esquece jamais, é uma coisa que a gente guarda mesmo no coração, por tudo que ele fez e por tudo que ele é. Zaidan, Deus abençoe você muito, sua família, Manuel, amém. Francisco. Amém. E Ticone, um grande amigo na minha vida, que eu aprendi a amar e respeitar também, como uma pessoa do bem, que a gente sente no ar, né, quando o Ticone está perto, é o bem em pessoa, junto com o Sérgio Patrick, nosso coordenador de esportes, que sempre foi um pai para mim, e para quem não sabe, internamente nós nos tratamos assim, eu chamo o Patrick de pai, e o Patrick me chama de filho, mesmo o Patrick sendo mais novo que eu, né? E o Carbone também, que me abraçou na minha volta à Rádio Bandeirantes em 2007, quando eu passei um pequeno período numa outra emissora, na Rádio Record, e quando eu saí da Record, fiquei alguns meses parado, e claro que a minha segunda casa abriu os braços e me recebeu. E o Carbone estava lá, puxando a fila e me recebendo de braços abertos de volta. Então fica aqui a minha gratidão ao Carbone. E agora uma nova etapa na minha vida, né? É um momento de emoção pela história que a gente construiu, 15 anos de dedicação e respeito ao ouvinte, ao nosso público, né? Nossos outros trabalhos também, sempre pensando em levar o melhor, a melhor informação, com retidão, com correção, sem entrar em nenhum tipo de mazela, em nenhum tipo de fofoca, em nenhum tipo de nada de errado. Eu sempre tentei primar pela correção, mesmo que eu tivesse dado uma informação errada, tivesse escorregado no português, tivesse feito qualquer erro, mas peço aqui desculpas por qualquer coisa que eu tenha falado e que tenha magoado alguém também nesses anos. Peço perdão mesmo de coração. E agora é abraçar uma nova carreira que foi aberta para mim na Rádio Band News FM, capitaneado pelo Mário Bacei, né, grande vice-presidente de rádio do Grupo Bandeirantes de Comunicação, e que viu em mim uma possibilidade de ser narrador. Nem eu sabia, e no ano passado isso acabou ficando mais forte e uma série de situações a Band News FM acabou abrindo as portas para mim, fiz alguns testes, alguns pilotos, e em janeiro estreiei e agora abraço a carreira de narrador e peço a Deus que eu possa fazer o mesmo que eu fiz como repórter até hoje, e tendo ao lado pessoas maravilhosas também que já me acolheram, me abraçaram com o mesmo carinho que as pessoas me receberam também na Rádio Bandeirantes. Que Deus abençoe a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes, uma rádio que sempre estará no meu coração. E como o Zaidan disse para o Ulisses, de repente foi o penúltimo jogo, a gente nunca sabe o que Deus nos reserva, né? A gente se abandona em Deus, coloca, eu particularmente sou assim, coloco minha vida e minha família, meu trabalho e tudo que me cerca nas mãos de Deus, eu deixo Ele comandar, porque ninguém melhor do que Ele comanda a vida da gente. Então obrigado a todos, obrigado Ticone, que está aí comandando o terceiro tempo, Zaidan, um beijo no seu coração e até a próxima, se Deus quiser, nos encontramos por aí. Valeu, Ticone. Será que dá, Alex? Deu! Pois é. Você não citou nosso título da Copa Imprensa, hein? Fiquei chateado. Faltou a Copa Imprensa, que inclusive eu fiz um gol na final, inclusive. Temos conquista, eu e você, né? Esses dois você fez um. Temos conquista nas costas, temos, na bagagem. Conquistas, além de coberturas, né? Falando do futebol dos outros, às vezes metendo pau nos outros, a gente também ganhou um título, né? Para ter propriedade para criticar também, né? No currículo. Valeu, Alex. Obrigado, parabéns pelo trabalho, um abração, sucesso, boa sorte.
e eu te dou um abraço pessoalmente aqui no Grupo Bandeirantes. Segunda-feira eu tô aí, se Deus quiser. Então tá bom, valeu. Tá aí o Alex Miller com as informações do Palmeiras, do Mirassol, informações emocionadas, acaloradas do Alex Miller aqui com a gente no terceiro tempo.